Muito boa noite. Estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Como sempre, um diálogo organizado pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, sempre em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos abordar o tema do programa, do plano chamado Nova Indústria Brasil, que foi lançado pelo governo federal no dia 22 de janeiro e que busca criar bases para um processo, para um novo processo de industrialização, para um processo de retomada do desenvolvimento industrial no Brasil. Indústria essa que vem num processo de desmonte já de vários anos, acentuado no último período, no período do, do último quinquênio e tal, mas é um processo que já vem de há algum tempo. E esse processo de desmonte da indústria brasileira tem várias motivações, tem motivações internacionais de mudanças profundas no processo econômico internacional, nas metodologias, no processo de divisão internacional do trabalho, no processo de financiarização da economia, mas tem também numa certa num certo direcionamento de foco da economia brasileira para dois grandes setores. Por um lado, o grande setor do agronegócio e das commodities minerais também, né? Ou seja, uma economia calcada muito centralmente no processo exportador de commodities, né? É, um, um setor da economia que se modernizou profundamente, ganhou competitividade internacional importante, mas, ao mesmo tempo, ajudou a bloquear fortemente o processo de industrialização, o processo de agregação de valor à economia. Também o processo de financiarização, né, da economia, que é um fenômeno internacional, mas que no Brasil ganhou dimensões importantíssimas. Então, é, o, esse processo, a discussão sobre a questão industrial está muito conectada ao tema da retomada de um projeto de país, né? Da retomada de um processo de desenvolvimento econômico mais lato sensu, e não só econômico, também de revisão das estruturas institucionais existentes no Brasil e por aí afora. Nós vamos ter conosco hoje para conversarmos sobre esse tema, é, primeiro, a Verena Hittner Barros, que é a secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, né? Conselho esse em cujo interior se deram as discussões que culminaram com o Plano Nova Indústria Brasil. E teremos também a Verena, ela, além de secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ela foi também líder do projeto do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e foi assessora da presidência do Conselho de Educação Superior do Equador, né? Foi também consultora da FAO. E teremos também conosco o professor Cássio Silva Moreira. O Cássio é economista, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tem desenvolvido estudos e publicações sobre desenvolvimento econômico e planos nacionais de desenvolvimento. Lançou bastante recentemente um artigo em parceria com o Pedro Paulo Zaluti Bastos, né? Os dois lançaram um artigo em conjunto recentemente sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento nos governos Lula 1 e 2, né? E também já foi um estudioso importante de planos anteriores de desenvolvimento, tempo do Goulart, etc. Tem livro publicado sobre isso, inclusive. Para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar, então, que o Vicente Trevas, que é o nosso presidente do Instituto ANSUR, faça a abertura dos trabalhos. Vicente, com você, por favor. Muito boa noite a todas e todos. Um agradecimento especial à Verena.
e ao Cássio, né? Pela gentileza de proporcionar as suas reflexões aqui nesse diálogo que fazemos de uma forma sistemática, né? Nós somos um pequeno centro de pensamento estratégico, vinculado a quadros políticos, a governos, a governantes, e o nosso propósito é tentar entender as iniciativas em curso em nossa sociedade de um ponto de vista não só sobre os seus efeitos conjunturais, mas também seus efeitos estruturais, né? E certamente o anúncio feito recentemente de uma nova política industrial para o Brasil, a nova indústria, né? É um movimento que tem expressa uma dinâmica conjuntural, mas tem um sentido estratégico profundo. E para compreender justamente esse sentido estratégico profundo e as contingências da conjuntura, é que certamente nós teremos na Verena e no Cássio duas reflexões importantes do nosso ponto de vista, né? Nós queremos indagar aos dois expositores como a conjuntura nacional recente, internacional, estão se projetando sobre a dinâmica da iniciativa, né? E quais são as tendências que vocês estão percebendo dessas grandes mutações geopolíticas, né? Não só ao nível, não só na escala mundial, mas também na escala regional sul-americana, né? E mais ainda, que interesses vão se consolidar em torno do projeto e que interesses serão contrariados ou manterão a relação de conflito com o projeto que está sendo desenhado, né? Então, mais uma vez, muito grato, Verena, muito grato, Cássio. E eu passo a condução dos trabalhos ao Granado e desejando a todos uma boa reflexão. Muito obrigado, Vicente. Eu vou passar, então, já imediatamente à Verena. Só quero solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que se tiverem interesse em ser informados, informadas sobre as próximas atividades, que também deem o seu like, né? e, e com isso fortaleçam a penetração das nossas atividades. Verena, por favor, com você. Isso. Olá, boa noite, todas e todos. É um prazer, é uma grande satisfação estar aqui dialogando com vocês e refletindo sobre esse momento tão único do nosso país. Queria agradecer ao Granado e o Vicente pelo convite, sempre querido. Saudar o Cássio, que vai conversar comigo. Em nome da Arlete e da Lia, nossas colegas mulheres aqui, saudar todos os demais colegas que estão dialogando com a gente aqui nessa conversa de hoje. Eu acho que, então, temos política industrial, né? Eu acho que esse é um fato que, de alguma maneira, muda a nossa realidade de uma maneira muito contundente. Talvez contar um pouco aqui para vocês, tentando responder as perguntas do Vicente, o processo de construção. E eu digo isso porque não é menor que essa política de desenvolvimento industrial tenha saído de um conselho. O presidente Lula poderia ter optado por construir uma política dentro de um gabinete. Construiu a política e entrega para as pessoas. Ele não o fez. Ele fez por meio de um conselho, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, e que é presidido pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. E eu acho que isso foi uma decisão muito acertada e muito oportuna, no sentido de que se construa legitimidade para a ação que nós estamos fazendo. Eu acho que muito diferente do que aconteceu no passado, nos outros governos do presidente Lula, que a gente tinha que falar de política industrial tapando a boca ou tinha que inventar palavras para falar sobre a política industrial, nesse governo nós podemos falar da política industrial de forma aberta. Por quê? Porque a gente tem uma conjuntura internacional que permite isso. Então, eu acho que entender a conjuntura na qual a gente vive, que Estados Unidos estão fazendo política industrial,
Europa está fazendo sua política industrial, China está fazendo sua política industrial, e se tem construído esse discurso sobre a importância da indústria para o desenvolvimento, é fundamental para entender o que a gente está vivendo hoje. E pensar, a partir do nosso contexto de sul, de subdesenvolvido, ou qualquer outro nome que a gente queira dar para a situação geopolítica do nosso país, significa também pensar o papel que a indústria cumpre no nosso processo de desenvolvimento. E eu acho que isso é importante, porque algumas mudanças que aconteceram no contexto do Conselho e da própria política industrial permitiram a gente ter a política industrial como uma grande referência na mudança, na construção do nosso planejamento sobre o desenvolvimento. É óbvio que a gente não acha que a indústria cumpre hoje, na nossa economia, o mesmo papel que ela cumpria na década de 50 ou de 60, quando ela era efetivamente a grande locomotora do desenvolvimento econômico, né? Os grandes planejadores diziam naquele momento que a indústria é a grande locomotiva que vai puxar a economia. A gente entende que os serviços hoje cumprem um papel importante, sobretudo os serviços tecnológicos, mas que a indústria, sim, cumpre uma função absolutamente necessária, seja do ponto de vista da qualidade do emprego que gera, seja do ponto de vista da complexização que ela gera na nossa economia, seja do ponto de vista da aporte que ela pode dar para o lugar onde a gente quer surfar na onda, ou para os mais estruturalistas, no lugar que a gente vai ocupar na divisão internacional do trabalho. Então, eu acho que esse é um diagnóstico que está presente em tudo que a gente tem feito. E algumas características, primeiro do Conselho e depois da política, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que o Conselho, e aí o vice-presidente Alckmin, ele foi muito oportuno e foi muito corajoso em fazer uma escolha de que a gente não tem uma representação pessoal no Conselho. A gente não tem mais os grandes industriais, mas a gente tem uma representação por setores da indústria de transformação nesse conselho. Então, está lá a CNI, mas está a Brascom, está a P&D Brasil, estão vários outros setores, está a BINE, está a BIMAC, não está o fulano de tal, porque era o presidente ou porque tem algum tipo de expressão. Então, acho que essa é uma mudança importante. Outra mudança que ocorre é que o conselho é ampliado. Ele é ampliado, ele tinha no passado 18 membros do Poder Executivo, sendo 17 ministérios e o BNDES, e agora ele passa a ter 21 membros do Poder do Executivo e 21 representantes da sociedade civil. E o vice-presidente da República, nesse sentido, também foi muito fez muita questão de que viessem outros setores. Então, nós temos, por exemplo, convidados por portaria que participam do conselho, e acho que nunca foi negada a presença de nenhuma pessoa nos processos participativos do conselho. Então, a política foi construída e concertada nesse conselho com essas características e com uma característica também que eu julgo muito importante e necessária. É que agora se cria uma instância, que é o Comitê Executivo, que é uma instância que, diferente do que acontecia no passado, na qual a gente tinha uma representação também da sociedade civil, essa é uma instância agora que tem uma representação exclusivamente do Poder Executivo Nacional. Isso é muito importante, porque permite que a gente consiga consertar sobre determinados temas que claramente não existe consenso entre os diferentes ministérios. Então, eu acho que é uma instância importante do ponto de vista da governança dessa política. O que transforma essa política não numa política de um único ministério, mas numa política que olha para todos os ministérios ou para todo o Estado brasileiro. E isso não é menor. Por quê? Porque quando a gente desenha a política, ela deixa de ser, ela é entendida, ela passa a ser entendida não como uma política para a indústria.
ou uma política, voltando ao raciocínio, então, de que Tá não bom. era uma política, não se trata de uma política de um único ministério, mas de uma política de Estado. E essa é a razão pela qual nós a desenhamos num formato de missão. Isso talvez valha a pena o parênteses de que não é menor a criação durante a gestão do presidente Lula, ou durante o período de transição, do Ministério de Gestão e Inovação, que é hoje brilhantemente capitaneado pela ministra Esther Dweck, que se propõe a pensar outras formas de desenhar a política pública. E fazer a política, considerando as missões, eu considero que é uma dessas grandes inovações. Porque então você coloca as ações e as políticas públicas dos outros ministérios num formato de instrumentos que viabilizem esse processo de desenvolvimento industrial, e é assim que está desenhada a política. Falar que a política é desenhada por missão, então, significa tirar o peso dos setores, e veja, não é que os setores não importem para a política industrial, eles sim importam, mas é desenhá-la a partir dos grandes objetivos que nós temos, ou dos grandes gargalos que nós temos enquanto sociedade. Nós temos 6 grandes missões: cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética; o complexo econômico e industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde; a infraestrutura, o saneamento, a moradia e a mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades; a transformação digital da indústria para ampliar a produtividade; bioeconomia, descarbonização e transição e seguranças energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações; e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacional. Quer dizer, o para da missão importa tanto quanto o que vem antes. E nós construímos os objetivos específicos de cada uma dessas missões, olhando sempre para o final, para onde a gente queria chegar. Não tem um objetivo meio. Nós colocamos o que é meio, e tem muita coisa que é meio, como, por exemplo, o trabalho decente, a diminuição das desigualdades, a inovação, a sustentabilidade, como princípios da política. Quer dizer, elas têm que estar em tudo que nós estamos fazendo, porque se não tiver em tudo, tem alguma coisa errada. E os objetivos específicos da política miram o fim. Então, na minha cabeça, eles são o roadmap por onde nós temos que caminhar. Quais são as tecnologias, qual é o lugar, o que a gente tem que desenvolver, onde a gente pode ser líder, onde a gente não pode. E nós temos aí os programas que compõem e que nós chamamos de instrumentos. Nesses instrumentos, nós dividimos em 3 grandes grupos de instrumentos. Entendendo que o fomento tem uma importância muito grande, então, fomento entendido no seu sentido amplo, seja do ponto de vista do financiamento, e aí eu abro parênteses para o Plano Mais Produção, anunciado pelo BNDES e a FINEP. Nós fizemos um grande esforço num grupo de trabalho, talvez inédito na história do país, de coordenação das ações de fomento. No documento da política da Nova Indústria Brasil, a gente consegue ver quais são as linhas de fomento para cada uma das missões que a gente vai usar até a taxa de referência para inovação. Então, mas também considerando outros instrumentos, como, por exemplo, Lei do Bem, a Lei de Informática e o PADIS, que são instrumentos historicamente vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas que são importantes na conjuntura que a gente vive, de trazê-los para dentro do processo de desenvolvimento produtivo do nosso país. Tem um outro grande conjunto de instrumentos que a gente chama de contratações públicas, que são as obras públicas, sobretudo as obras do PAC, e as compras públicas, entendidos como necessários instrumentos de organização do desenvolvimento industrial via demanda. Então, eles têm que ser olhados assim, a gente tem que usar com cautela esses instrumentos. Eu acho que é importante dizer
que o grande trabalho agora é pensar sobre a margem de preferência e determinar qual é essa margem de preferência, quais setores precisam, quais não precisam. E tem um grande outro terceiro grupo de instrumentos, que são os instrumentos que a gente chama de ambiente de negócio, que lá estão os instrumentos de comércio exterior, os instrumentos de formação e de capacitação, os instrumentos de desenvolvimento regional, os instrumentos regulatórios, que são igualmente importantes. Então, tem esse conjunto de instrumentos. Ainda, a gente notou que para algumas missões, a gente tem uma característica que é importante de ser salientada, que você tem um conjunto de ações que o Estado vem desenvolvendo, que miram determinado setor, mas que precisam buscar uma costura do ponto de vista do seu planejamento. E eu dou aqui 2 exemplos muito fáceis de serem observados. Um é o exemplo da indústria nascente para a mobilidade. Aí, notadamente, eu trago o tema do MOVER, o imposto de importação de veículos elétricos e o Potencialize do Ministério de Minas e Energia. Ou as ações empreendidas em favor dos semicondutores, que tem as ações desde PADIS até a política de semicondutores e a própria CEITEC, que tem que ser construídas e engendradas de modo a serem entendidas como uma ação conjunta. Portanto, esse foi o nosso desafio nesse período de construção da política. Ela está assim desenhada. Talvez mais uma característica que eu queria trazer para vocês, porque a gente também tem alguns instrumentos, e aí entendendo as idiosincrasias do Estado brasileiro, que a gente entendia que a gente forçou para colocar no formato das missões, mas a gente não conseguiu. Mas que a gente entendia também que eram instrumentos que tinham que ser entendidos a partir das necessidades de diminuição das brechas ou de buscar tentar superar os desafios nossos que são históricos e são estruturais. Já vinculado às missões, a gente tem não só a ação do Estado no sentido de superar as brechas estruturais, mas também de buscar construir oportunidades para o nosso país de inserção internacional e de desenvolvimento interno. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que a gente... eu acho que todas as políticas que a gente teve industriais que deram certo, e tivemos muita, era alguém pegando um transatlântico e tentando dar um cavalo de pau, o que gerou um diagnóstico coletivo de que falta segurança jurídica no nosso país. Eu acho que o grande objetivo é a gente tentar olhar para as cadeias produtivas de uma maneira mais explícita e coordenada entre os diferentes ministérios e de longuíssimo prazo. Então, eu sempre gosto muito desse exemplo do MOVER, porque me parece que ele é um programa que traz junto a ele várias cadeias e cadeias das quais a gente tem muita tradição enquanto país. Então, MOVER garante a demanda dos ônibus elétricos. O Brasil é um grande produtor de ônibus. Tem grandes marcas no Brasil. E o Brasil ocupava os mercados da América Latina de forma, assim, avassaladora. Hoje, por causa da mudança do padrão tecnológico, vários países, notadamente Colômbia e Chile, importam em grande quantidade ônibus elétricos, sobretudo da China. Então, pensar a função que essa política pode ter também para o processo de integração é necessária. O MOVER ele é um programa que, do ponto de vista interno, garante a demanda pelo ônibus elétrico. Vinculado a essa demanda ou a esse setor, eu tenho muitas cadeias produtivas. E aí eu acho que olhar para o mundo e olhar para essas cadeias e pensar onde a gente tem vantagens, onde a gente consegue buscar melhores inserções na divisão internacional do trabalho e entender, enquanto Estado, os diferentes instrumentos que devem ser consertados no sentido de adensar essa cadeia, é a ação que a gente tem que empreender por parte do Conselho. Então, vinculado a ele, a gente tem muitas, a ônibus elétricos, a gente tem muitas cadeias. E aí eu dou o exemplo da cadeia da bateria. O Brasil produz o ônibus, produz a bateria, o pack de bateria e extrai o lítio do chão.
O Brasil não faz o primeiro refino, não faz o refino em grau bateria, não produz a célula de bateria. Obviamente que o financiamento ele é muito importante, o fomento financeiro ele é muito importante. Mas o que mais é necessário? Quais são as mudanças do ponto de vista regulatório que tem que acontecer para que a gente consiga fechar essas cadeias? Quais são as ações do ponto de vista da formação do talento humano que devem ser empreendidas no sentido de garantir a mão de obra para essa indústria? Quais são as ações, quais são os setores que eu tenho que fechar e melhorar a qualidade da minha exportação, e quais são os setores que eu tenho que abrir e importar máquina e equipamento porque a gente não tem nenhuma capacidade de produzir. Eu acho que são essas as respostas que nós temos que buscar enquanto sociedade, enquanto Estado. E não pode ser uma resposta que venha exclusivamente de um burocrata sentado atrás de uma cadeira, no caso sou eu, né? Tem que vir necessariamente do diálogo com a sociedade, da interação, porque é disso que surge a legitimidade. A gente não pode em nenhum momento esquecer que a política industrial é feita no chão da fábrica que está localizada num determinado lugar, num determinado estado, num determinado município. Então, discutir sobre quais são os profissionais que tem lá, quais são os profissionais que faltam, qual é o tipo de capacitação que tem que ter, qual que não tem que ter, qual é a relação que naquela localidade a universidade estabelece com a indústria, no sentido de criar o ecossistema de inovação necessário para o desenvolvimento produtivo, são questões que a gente tem que trazer e não pode ser a partir do Estado federal ou da União de uma maneira que só se convida os outros entes da federação a participar. Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos, é um desafio necessário da gente avançar, e é sobre ele, sobre todas essas questões que a gente tem pensado desde o dia 22, na verdade, desde o ano passado, quando a gente refundou o CNDI e deu a ele essa função de propor ao presidente da República a nova política industrial. Muito obrigado, Verena. Eu acho que a fala que situa o Brasil em um novo patamar na política industrial. Eu passo, então, imediatamente para o professor Cássio. Cássio, por favor, com você. Bom, em primeiro lugar, agradeço, tá, o canal, ao convite, tá? Também foi muito prazeroso assistir a aula da Verena aí. Então, a minha fala ela vai no sentido de tentar complementar algumas coisas e trazer um apanhado histórico, né? Como tu mencionaste, recentemente eu e o Pedro escrevemos um artigo chamado O Projeto Nacional de Desenvolvimento no Governo Lula, que, na verdade, foi fruto de um estudo meu que eu estava escrevendo um livro sobre o governo Lula, e já estava umas 40, 50 páginas, aí eu convidei o Pedro para uma tarefa gigantesca de tornar aquilo um formato de artigo, né? E aí o Pedro, com seu brilhantismo, acabou contribuindo muito com novas ideias para o artigo. Por que eu estou começando a falar do artigo, embora depois eu vou fazer um apanhado histórico e chego para falar do assunto principal, que é a nova política industrial? Que esse artigo, na minha humilde opinião, ele acaba sendo um marco divisório na interpretação de que o governo Lula continua sendo, né? Foi um governo desenvolvimentista. E que houve um projeto nacional de desenvolvimento. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Então, vamos voltar um pouquinho na história, né? Primeiro, quando a gente fala em desenvolvimentismo, para as pessoas entenderem, quem não é muito da área, traz aquela ideia de que o Estado tem o papel principal como o articulador e muitas vezes o promotor do crescimento e do desenvolvimento socioeconômico. Ao contrário, então, o desenvolvimentismo ele é uma política dentro do capitalismo, só que ele faz o contraponto ao neoliberalismo, ao liberalismo, que prega que as livres forças de mercado vão se encarregar de fazer as coisas acontecerem. E o desenvolvimentismo acredita que não, que o Estado tem um papel preponderante
nesse processo. Bom, para isso a gente pode começar a demarcar alguns governos como desenvolvimentistas. Então a gente vai começar desde o início do Vargas, né, lá a partir de 30, quando o Vargas ele começa a mudar o foco da política econômica, e embora já houvesse indústria no Brasil, que vai surgir as franjas da economia cafeeira, vai ser a partir do governo Vargas que vai ser objeto de política econômica a industrialização, e que aí a gente inicia uma industrialização, né, voltada para dentro, que a literatura chamou de substituição de importações. Só que esse desenvolvimentismo da era Vargas, que a gente chama também de nacional desenvolvimentismo, ele era feito basicamente por um tripé. Qual era o tripé? A indústria nacional, o Estado e os trabalhadores. E esse nacional desenvolvimentismo ele foi construído num pacto político, uma cultura política chamada trabalhismo, onde tinha essa participação ativa dos trabalhadores, né, nesse processo de inclusão e de ser cada vez mais participante do processo de desenvolvimento do país. Só que, geralmente, a literatura às vezes fala desenvolvimentismo, e o desenvolvimentismo não deu certo. Quem critica o desenvolvimentismo porque acaba não fazendo as separações que existiram dentro do desenvolvimentismo brasileiro, né? O desenvolvimentismo brasileiro, para ficar de forma mais simplificada, dividindo apenas em dois, eu poderia, a grosso modo, dividir o nacional desenvolvimentismo da era Vargas, incluindo, de certa maneira, o próprio JK, que é um governo meio híbrido, embora teve muito espaço para estudar nacional desenvolvimentismo, inclusive essa terminologia surgindo, né? O próprio governo João Goulart, né? Um nacional reformismo, mas que também está dentro desse nacional desenvolvimentismo. Mas nós temos também a era militar, do regime militar, que foi governos desenvolvimentistas também. Só que não foram governos desenvolvimentistas, com exceção do Geisel, iguais ao chamado nacional desenvolvimentismo. Esse desenvolvimentismo da era militar, a literatura muitas vezes trabalha com o nome de um desenvolvimentismo associado e dependente. Qual é a diferença, então, Cássio, para o primeiro? Vamos analisar o primeiro tripé do nacional desenvolvimentismo. Era o capital nacional, o Estado e os trabalhadores. No desenvolvimentismo associado e dependente da era militar, a gente tira os trabalhadores e coloca como terceiro item do tripé o capital estrangeiro. Inclusive, tendo mais prevalência o capital estrangeiro em detrimento do capital nacional. Então, no desenvolvimentismo associado dependente, e depois eu vou explicar por que eu uso, com exceção do Geisel, houve então um outro tipo de desenvolvimentismo, que talvez por causa dele que o Brasil foi muito mais afetado com a crise da década de 80, da taxa de juros, etc. E talvez por causa disso que esse desenvolvimentismo acabou fracassando naquele momento, porque não era o mesmo desenvolvimentismo nacional desenvolvimentismo. O Vargas pregava que, após a indústria dos bens não duráveis, o foco deveria ser para a indústria de base, máquinas, equipamentos. O JK acabou avançando para os bens duráveis. Quem tenta retomar isso para os bens de capital vai ser o governo João Goulart, que vai ser derrubado com o golpe de 1º de abril de 64, que ainda alguns dizem 31 de março. Não, o golpe 1º de abril de 64, civil-militar. Por que eu falo com exceção do Geisel? Até tem um artigo meu que foi premiado no Prêmio ABDE em terceiro lugar, que o título do artigo é o segundo PND do governo Geisel e a retomada do nacional desenvolvimentismo. Isso também está no meu livro, que acabou sendo um apêndice da minha tese, que virou o 4º capítulo do livro, do projeto de nação do governo João Goulart. Ou seja, eu percebi nessa pesquisa que o Geisel ele tenta retomar o nacional desenvolvimentismo, mas não o trabalhismo, porque o tripé permaneceu o mesmo no governo Geisel. Estado, capital nacional e capital estrangeiro. O que o Geisel começou a fazer é tentar mudar a correlação de forças entre o capital estrangeiro e o capital nacional, inclusive aumentando
a participação do Estado, né, por meio do segundo PND, tanto que ele sofreu ferozes críticas do braço do capital estrangeiro, que é a nossa mídia, nosso oligopólio da mídia, que foi a questão que o governo Geisel estava querendo estatizar a economia brasileira. Inclusive, isso talvez tenha contribuído até para aumentar a velocidade, né, do fim da ditadura militar, porque a sociedade, o capital também começou a fazer muitas críticas ao governo Geisel por conta dessa tentativa de retomar o nacional desenvolvimentismo, embora não o trabalhismo, né? Bom, então a gente dá para classificar então nacional desenvolvimentismo e desenvolvimentismo associado dependente. Bom, tu tem o governo Figueiredo, tu tem o governo Sarney, que acabam deixando esses temas de desenvolvimento de lado, porque com a crise da dívida, a partir de 79, na crise da dívida do Estado, por causa do aumento considerável da taxa de juros, e o governo Geisel se endividou muito com capital estrangeiro para poder promover, inclusive um parênteses, uma boa parte do que estava no segundo PND era coisas que o Jango defendia. Isso é uma das coisas que nosso livro traz, né? Que basicamente parece que o segundo PND foi copiado uma parte do projeto do João Goulart. Bom, então o governo Sarney e o governo Figueiredo estão mais preocupados em combater a inflação, chegando à hiperinflação, do que qualquer outra coisa. Nem era possível um ambiente hiperinflacionário que começava a surgir no país. Bom, surge o governo Collor, e aí o governo Collor tem uma política industrial às avessas, porque ela não o governo Collor ele nasce nesse contexto do consenso de Washington. Inclusive, quando o Collor está quase sendo derrubado, ele nomeia como ministro da Fazenda, até vai sair um capítulo de um livro que eu e outros colegas escrevemos sobre o legado liberal do Marcílio Marques Moreira. E aí é lançada uma política mais de reestruturação e modernização da indústria brasileira, mas não no sentido de fortalecimento da indústria nacional, mas no sentido de desestatização e desnacionalização, com foco no aumento da competitividade. Não importa se é por meio de empresa estrangeira instalada no país, né? Então, o governo Collor lança uma política industrial às avessas. Acho que é Pitcho no apelido até. Bom, aí vem o governo Fernando Henrique Cardoso, que vai ficar famoso por não ter uma política industrial. Inclusive, vai usar, assim como já era usado no governo Collor, o BNDES no processo de desestatização, né? E aumento considerável da desnacionalização da economia brasileira. E aí também, a partir do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, é lançado tripé macroeconômico, né? Taxa de câmbio flutuante, metas de inflação, taxa de câmbio flutuante, metas de inflação, superávit primário, que, de certa forma, acaba engessando cada vez mais os graus de liberdade de um governo desenvolvimentista para implementar uma política desenvolvimentista. Bom, acaba, então, o governo Fernando Henrique Cardoso sem política industrial, ou seja, não havia, o Ministério da Fazenda era contra, o Pedro Malan era contra a política industrial, porque se acreditava nas livres forças de mercado ligado dentro do consenso de Washington, do liberalismo. Vocês estão me escutando bem, Antônio? Que eu só estou vendo que só está eu aqui na... Só para saber se eu continuo... Está ouvindo bem, sim. Tá aqui como eu só estou vendo eu na tela, todo mundo desapareceu, Não, por isso que eu bem. perguntei. Não, está todo mundo aí. Tá. Então, aí começa, então, o governo Lula, a partir de 2003, e é lançada a política industrial, tecnológica e de comércio exterior. E aí o que causa mais surpresa é que, especialmente os críticos ao governo Lula, que argumentam que o governo não era desenvolvimentista, e no nosso artigo a gente mostra que havia um projeto, ele era nacional e ele era de desenvolvimento. Ou seja, era um governo desenvolvimentista. Só que num contexto completamente diferente, com expansão da China, com restrições da Organização Mundial do Comércio, né? Não se pode mais usar aumento de tarifa aduaneira, tarifas de importação, como se podia usar na década de 50.
um contexto completamente diferente. Então, o governo Lula lança uma política industrial que, a partir de 2008, ela acaba meio que, especialmente a partir de 2007, 2008, com a descoberta do pré-sal, a própria crise do subprime americano, o governo vai lá e muda um pouco os rumos dessa política industrial, lançando o PDP, a Política de Desenvolvimento Produtivo, que, na minha opinião, essa nova política industrial lançada do governo Lula III, ela é um aperfeiçoamento, uma continuidade e uma correção de alguns rumos, de algumas rotas do PDP. Então, assim, a política de desenvolvimento produtivo era uma política muito mais ampla do que a política industrial tecnológica de comércio exterior. Ela era uma política que ela era casada com várias outras ideias. Surge o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, surge mais adiante o programa Minha Casa e Minha Vida, surge várias iniciativas que o governo trabalha com essa ideia. O que eu acho muito engraçado é que os governos do PT muitas vezes tiveram um projeto nacional de desenvolvimento, tiveram ações meio que coordenadas, mas não gostam de usar a palavra projeto nacional. Assim como não gostam de usar a palavra trabalhismo, que eu considero o governo do PT, governos trabalhistas, diferente do trabalhismo aquele do Vargas, do Jango, antes que alguém, né, comece a dizer que eu estou comparando, dizendo que é a mesma coisa. Não, trabalhismo no sentido mais amplo, né? De defesa da classe trabalhadora, de intervenção do Estado, base sindical, etc. Tem um artigo meu até do pós-doutorado que a gente trabalhava muito nessa linha, orientado pelo professor Jorge Ferreira, e quase sendo coorientado e concordava com essa minha tese que o governo do PT foi um governo trabalhista, Lula, que foi o nosso saudoso Muniz Bandeira, né? Um dos maiores estudiosos do trabalhismo brasileiro e mundial. Enfim, então o PDP surgiu do governo Lula, né? A partir especialmente do segundo, era um audacioso política de desenvolvimento produtivo, uma política industrial, mas que até surgiu essa política depois que se chama dos campeões nacionais, que aí é uma correção de rota, né? Porque na época se criticava que alguns setores eram beneficiados sem ter uma clareza não era muito claro por quê, né? Talvez por lobbies, enfim, havia críticas por causa disso, e aí que surge essa política dos campeões, a habilidade de campeões nacionais, que vão fazer com que surjam players, grandes empresas multinacionais brasileiras, a própria JBS, né? A questão até da Odebrecht também, que acaba se expandindo, etc. O PAC traz essa questão da construção civil, com Minha Casa e Minha Vida e o PAC, né? Tem a criação dos institutos federais, né, de educação, ampliação significativa, ou seja, focando não também no lado da demanda, mas no lado da oferta, ou seja, a expansão do ProUni, Ciências Sem Fronteiras, a rede federal, mais adiante o Pronatec, expansão das universidades, tudo isso visava o quê? Aumentar a oferta de ensino, a qualidade do ensino, principalmente nesse momento, ensino superior técnico, e hoje o governo percebe o erro que foi não ter olhado com outra abordagem para o ensino médio e o básico, embora seja responsabilidade principal dos municípios e dos estados. Então, nesse contexto, então, que há uma política industrial, sim, num governo desenvolvimentista, que eu e o Pedro chamamos, né, adotamos como um social desenvolvimentismo. O próprio Celso Furtado falava, né? Política de inclusão social, crescimento econômico, estabilidade monetária, transferência de renda, inclusão social, e o Manteiga que vai criar esse termo que está no nosso artigo também, de social desenvolvimentismo. Bom, acaba o governo Lula, o contexto internacional é completamente outro, né? Assim como o governo Lula acaba sendo beneficiado um pouco também com os boom das commodities, embora houve política industrial, houve política interna, mas tudo isso acabava sendo amarrado um pouco por esse novo contexto internacional, né? Dos complexos das corporações multinacionais
desse comércio intra-corporações, que muitas vezes, e também por causa dos limites que a política macroeconômica continuada do governo Fernando Henrique, o tripé macroeconômico acaba meio que trazendo, né, para o sucesso mais amplo dessa política industrial que acaba não alcançando todos os objetivos, até porque há um processo de desindustrialização e desnacionalização. Outra coisa que eu acabo de citar também, que eu acho que tem que trazer para a discussão, que o governo Fernando Henrique acaba mudando, uma PEC acaba mudando a Constituição, trazendo uma isonomia do tratamento da empresa nacional com a empresa estrangeira. Isso também acaba prejudicando muito, e até hoje isso não foi mudado, não foi revogado, até porque é um lobby. A indústria estrangeira ela tem muito mais força no país do que tinha na década Foi de mudado no dia 50, 22 com o decreto da ministra Esther de margem de conteúdo, de margem preferida. Maravilha, maravilha. Desculpe, como eu estou ainda voltando das férias, eu ainda não estou por dentro de tudo. Mas então é uma das coisas até que eu escrevi em alguns artigos da importância né? Isso, inclusive, aí sofre muitas críticas do setor ligado ao capital estrangeiro, que, né? Aí dizendo que isso pode ser empecilho para o acordo comercial com a União Europeia, etc., porque, na verdade, isso era uma das coisas que eu batia há bastante tempo, que era um dos empecilhos para reverter esse processo de desindustrialização brasileira. Depois eu vou dar uma olhada com mais cuidado nesse item que tu comentaste. Aí vem o governo Dilma, né? Lança também uma continuidade de política industrial, tentando corrigir algumas coisas do PDP, mas com uma fragilidade política muito maior, um contexto diferente daquele boom das commodities. A Dilma vai... Se muita gente diz que o governo Lula é prejudicado pelo boom das commodities, é beneficiado pelo boom das commodities, essas mesmas pessoas nunca dizem que o governo Dilma foi muito prejudicado com despencar, né, as commodities despencaram consideravelmente, né? Bom, o governo Lula também adota e continua no governo Dilma essa série de desonerações fiscais que agora está tentando se corrigir, que se viu que foi um erro, mas na época muitos até defendiam que era um acerto, né? Aí acaba o governo Dilma, vem o governo Temer, que de certa forma praticamente pega o programa econômico do Aécio Neves, né? O Temer faz que nem o Café Filho com Getúlio Vargas. O Getúlio foi eleito com o Café Filho de vice. Quando o Getúlio morre, se suicida, o Café Filho assume e chama o DN, que eram os antigetulistas, para compor o governo. Assim é o governo do Temer, que é um governo que tinha sido eleito como vice de um projeto encabeçado pela Dilma, mas quando assume, acaba trazendo o PSDB e a política a ponte para o futuro. Aí vem o governo Bolsonaro, né, que, de certa forma, continua esse legado neoliberal do Collor, FHC, Temer, e com agravante de uma gestão caótica na saúde, etc. E aí que vem a eleição, então, do terceiro mandato do presidente Lula. E aí que vem essa questão da nova política industrial. Eu acho que ela é um grande acerto, eu acho que ela é um grande avanço, eu acho que ela é uma PDP avançada, aprimorada, corrigida, mas ela não surge do nada. A gente já teve uma nova política industrial lá no governo Lula. Pouca gente fala da PDP. E eu vejo como essa nova política industrial, e eu dei uma lida, dei uma aprofundada, embora estou retornando das férias, ela só que eu vejo algumas coisas aí que eu gostaria das minhas contribuições, especialmente para a equipe econômica, tá? Primeiro, a questão eu acho que, e aí a Verena pode me corrigir se daqui a pouco isso está incluso, porque eu dei uma olhada, eu não tive tempo de minuciosamente ler, embora achei coisas muito parecidas e semelhantes com a PDP, e corrigidas, né? Isso que tu comentaste no início da tua fala. A PDP, ela surge de cima para baixo. Ela surge muito com empresários opinando, do conselhão lá do Lula, e muitas vezes esses empresários trazendo os seus lobbies de interesse, né? E a nova política industrial, ela aprendeu com o passado. A impressão que eu tenho é que ela aprendeu muitos erros com o passado do PDP, que foi uma boa política industrial, mas que teve erros que podem ter comprometido o sucesso dela. É a impressão que eu tenho, só que, embora
o PDP surgiu num momento muito mais favorável do que a nova indústria. Porque hoje nós temos um enfraquecimento do BNDES ao longo do governo Temer, Bolsonaro, nós temos um enfraquecimento político no Congresso, uma dificuldade muito grande, nós temos muitas coisas mais difíceis para se implementar uma política industrial desenvolvimentista do que na década, do que lá 2008, 2005, né? Então, a questão principal é que, primeiro, nós tivemos nosso setor de construção civil praticamente dizimado com a Lava Jato. A Lava Jato, em vez de punir as pessoas, que tem que punir as pessoas que cometerem corrupção, têm que ser investigadas e punidas, a Lava Jato ela puniu as empresas. Então, eu acho que tem que ter um foco maior ainda, embora eu sei que tem algumas coisas ali mencionando, e o próprio PAC 3 traz isso, mas essa preocupação do governo tem de revitalizar o setor de construção nacional, porque senão daqui a pouco a China vai entrar e vai, né, enfim, acabar pegando esse mercado. A outra coisa que aí eu vi que o governo também já está se preocupando é que uma das coisas que fez com que muitos países continentais tivessem o seu processo de desenvolvimento industrial e socioeconômico foi uma malha ferroviária. O Brasil é um país que necessita urgentemente transporte de carga e de passageiros norte a sul, leste a oeste, de forma... Ou seja, tem que ter uma prioridade, e aí também recai nos problemas de falta de recurso, de dificuldades maiores agora do que lá, né? Menos dinheiro agora do que lá, tá? Mas o governo também tem que trazer essa preocupação grande da questão, principalmente das ferrovias, tá? E aí cairia como uma luva, tá? A Verena falou a questão até de ônibus elétrico, mas daqui a pouco ver essas questões até de novas tecnologias aplicadas em trens, etc. A China tem feito muita coisa sobre isso. Então, essa questão das ferrovias, que é outra coisa que eu acho que é importante. E essa coisa também de cada vez mais a comunicação do governo trazer essa ideia que há um projeto nacional de desenvolvimento. Não apenas uma política industrial, nova política industrial, mas que essa nova política industrial ela faz parte de um projeto nacional de desenvolvimento. Não sei se é estratégico que não se usa esse nome, mas o governo tem que começar a adotar esse nome. E aí começar a casar mais, isso já está fazendo, essa questão, a Verena comentou, né? Essa sinergia entre a universidade, centros de pesquisa, as empresas e o Estado, trazendo esse ecossistema de sinergia para a promoção da inovação da cultura, da inovação tecnológica, do empreendedorismo. Então, assim, tem um mundo, tem uma grande gama. Eu acho que a nova política industrial ela é superficial, porque ela aponta coisas, ela tem que ser aprimorada, ela tem que abrir coisas, tem coisas que faltaram, tem coisas que são muito boas. Então, assim, essa preocupação que o governo está tendo agora, né, com o ensino básico, o técnico, que o ensino técnico é o futuro do ensino médio, é o técnico integrado, onde o estudante faz o ensino médio e já sai com o curso técnico pronto, e aí é o papel fundamental da ampliação que o governo já está sinalizando da rede federal, né? Enfim, tem coisas que, se tiver um contraponto depois na fala, eu vou lembrar, eu já estou me alongando demais, mas eu só queria fazer esse apanhado histórico, essa contribuição, esses elogios aí à equipe, né, toda da nova política industrial, mas também trazer algumas coisinhas que podem, de repente, contribuir para a reflexão, nunca como uma crítica destrutiva, mas como uma crítica construtiva, porque eu acho que eu já era empolgado com a PDP e ficava indignado que as pessoas não tratavam o governo Lula como desenvolvimentista. Eu pensava, pô, ninguém fala em PDP, ninguém estudou como a PDP tinha suas macrometas e como elas estavam todas conectadas. Ninguém falava quase nisso, né? Eu acho que então tem que trazer uma propaganda maior, dizendo que essa nova política industrial ela faz parte de um projeto maior, que é um projeto nacional de desenvolvimento, um governo que já era desenvolvimentista, social desenvolvimentista, e continua
só que vai ter muito mais dificuldade para implementar suas coisas por conta do contexto político do Congresso e essa polarização enorme da economia brasileira. Mas é um grande avanço já sair a reforma tributária, a primeira parte. A segunda vai ser a mais difícil, onde a gente vai tentar. A primeira parte ela unificou impostos e simplificou, diminuiu o custo. Agora, que é o principal, que é mudar de um sistema regressivo para um sistema progressivo, mas isso só se faz com o Congresso, e essa que é a grande dificuldade do governo ter, que é dinheiro e apoio político para implementar as suas ideias. Muito obrigado, Cássio. Eu acho que você acrescenta outras lógicas, né, à fala da Verena. Eu vou abrir para o debate, pedindo que as pessoas, para se inscreverem, cliquem na parte de baixo da tela em reações, reactions, e cliquem em raise hands, levantar a mão, porque isso facilita colocar em ordem as falas de quem quer conversar. Já está o Mauro inscrito. Eu vou só, me permita, Mauro, antes de você falar, já levantar algumas questões eu próprio. Eu tenho essa prerrogativa de me inscrever antes dos outros sempre, como coordenador, mas eu queria levantar algumas poucas questões. Eu gostaria que vocês, principalmente a Verena, né, avançassem um pouco naquilo que ainda não está no plano, mas que já foi dito que precisa avançar, né? Eu queria saber um pouco o que já existe de pensamento sobre isso. Gostaria que se falasse um pouco sobre o financiamento dessa política industrial, dessa nova política industrial, como é que está pensado essa história do financiamento, como é que está pensada a sustentação institucional de vários dos instrumentos, né, que se propõem construir, né, porque vários desses instrumentos eles podem ter dificuldades enormes de correlação de forças, né, mas vários deles podem ser fundamentais. O Cássio apontou a dificuldade que se vai ter com relação ao novo momento da reforma tributária. Eu concordo com ele, eu acho que essa primeira parte da reforma tributária foi um avanço importantíssimo, mas eu acho que ela fica pela metade se não se conseguir avançar para alguns outros instrumentos do financiamento da ação pública, né? Também gostaria, se fosse possível, que vocês abordassem um pouco, Verena, a questão das cadeias produtivas, fortalecimento das cadeias produtivas e a questão de como elas se colocam também na discussão da própria integração sul-americana, certo? Falar em reindustrialização brasileira, falar em uma nova política industrial, sem algum casamento com as políticas industriais ou com as políticas econômicas que se deem aí no processo de integração sul-americana, e essa integração está bastante mal parada nesta altura do campeonato pela correlação de forças política no continente, né? Até porque várias questões da política econômica, da política industrial brasileira, passam por entender a importância do Pacífico e, portanto, da relação Atlântico-Pacífico, né? E aí vem a questão das infraestruturas necessárias para esse processo de retomada da economia em novas bases, né? Sejam ela a questão das logísticas, né? Seja ela a questão da ciência e tecnologia. Enfim, gostaria que avançasse, né, se for possível, avançasse um pouco nessas outras direções. Mauro Patrão, por favor, com você. Boa noite. Eu não estou com a minha câmera funcionando, tudo bem? Tudo bem. Posso só... Tá. Só me apresentando rapidamente, eu sou professor da Universidade de Brasília, mas do Departamento de Matemática, mas eu fiz um doutorado, mestrado e doutorado na economia, e meu orientador na economia, no doutorado na economia, foi o ex-ministro Nelson Barbosa, que agora está lá no BNDES. E o foco era justamente no que eu considero um certo elefante na sala que ninguém está notando aqui, né?
nenhuma das duas falas, e eu não estou vendo essa discussão ser feita, porque a Verena corretamente falou que voltou a ser possível falar sobre política industrial, mas tem um ponto cego, alguns economistas importantes levantam, mas a maioria não levanta, que é a questão cambial. Eu estou aqui com... Até coloquei aqui no nosso bate-papo um link para os dados aqui do Banco Mundial sobre como é que foi a evolução da proporção da indústria no nosso PIB ao longo do tempo. E aí vocês podem, se clicar, observar que tem 2 momentos de queda brusca. Em um ano, se cai 6%, que é de 89 para 90, e num outro, que é de 94 para 95, se cai 9%. Quer dizer, são as duas cacetadas, não foi agora, nos últimos 5 anos, as duas cacetadas aconteceram no Collor. Sim, se comentou, mas eu acho que tem que se dar um foco maior sobre a questão cambial. Eu não sei se vocês todos estão observando o que está acontecendo no mundo, né? Essa guerra comercial, que só tende a aprofundar, está pegando uma China em profunda desaceleração, e uma China que percebeu que não dava mais para sustentar o crescimento econômico via infraestrutura, e está deslocando, pelo menos por enquanto, para a indústria. E é um problema seríssimo. A própria Alemanha está começando a ter problemas. A Alemanha, que sempre foi uma campeã de exportação, uma campeã industrial. Outros países asiáticos também. Por que eu estou falando isso? Porque eu escrevi recentemente um artigo que se intitula, vai ser publicado agora essa semana, Haddad, o câmbio mata. É uma referência à famosa frase do Simmons sobre a questão cambial. Eu acho que não tem como a gente ter uma política, e aí não é opinião minha, se você olhar a literatura recente, por exemplo, Dani Roderick, várias pessoas que estudam por que deu certo ou não deu certo política industrial no mundo, e no Brasil, né, a questão cambial é central. Eu não sei, eu acho assim, fundamental o projeto, fundamental esse debate que a gente está fazendo, mas sem essa questão necessária, sem nós termos o câmbio no lugar, e de alguma forma nós conseguimos nos proteger das valorizações do real frente ao dólar, que encarecem, e por conta da questão que foi bem falada pelo Granado no início, né, da nossa ultra competitividade agropecuária e na mineração, e a flutuação enorme dos preços de commodities, nós, muitas vezes, tornamos a nossa indústria completamente inviável, e a inundação dos produtos internacionais é quase uma consequência inevitável. Então, as forças de mercado, elas, se não forem bem geridas, se nós não tivermos uma política macroeconômica correta, e a gente não tem política cambial faz tempo no Brasil, a não ser uma coisa um pouco lateral, quando a gente usou o poder do Banco Central para acumular reservas, e aí não deixar o real se valorizar tanto. Fora isso, o que a gente teve quase que assim, as políticas industriais como, só para fechar, as políticas industriais como uma espécie de, como se fosse uma UTI para não morrer. Mas eu acho que hoje em dia nós estamos prestes, eu não sei se o pessoal do governo, se a Verena, se as pessoas estão com consciência disso, nós estamos prestes a ter uma inundação de produtos chineses pelo mundo. Não é só no Brasil, na Europa, está todo mundo preocupado com isso. E talvez tarifas podem ajudar a gente a passar por isso no curto prazo, mas sem uma política cambial não é possível. Eu não vou ter tempo para falar aqui por quê, mas, por exemplo, tarifa, quando você coloca uma tarifa, o que vem daquele ponto para cima da cadeia de produção encarece o produto. A única maneira de você proteger a cadeia como um todo, porque você também protege o produto final, é você proteger o câmbio. E eu não vejo essa discussão sendo feita. É um fenômeno da natureza. O câmbio é como a pandemia, a gente não pode fazer nada sobre. Não é verdade. Mesmo um país como o Brasil, mesmo na situação que a gente está de câmbio flutuante, é possível fazer sim. E países como, por exemplo, Taiwan,
Singapura e outros países cuidam disso. A própria China, certo? Mesmo sem... a China tem controle de capital, mas mesmo um país que não tem um controle tão intenso de capital, você pode proteger o seu campo. E a gente não tem discussão nenhuma sobre isso. É como se fosse um grande elefante. E aí o meu medo é esse, é que, mais uma vez, a gente não vai cuidar do campo e vai se frustrar. A nossa política industrial vai fracassar e vai se culpar a política industrial, que não é culpa disso. A culpa é o problema macroeconômico. Grato. Abreviei. Grato, Mauro. Arlete, por favor. Obrigado, Granado. Bom, obrigado, Verena, obrigado, Cássio. Eu acho que foram exposições muito ricas, muito importantes. Eu não sou da área, então eu aproveito e vou fazer algumas questões pegando uma das questões que o Cássio levantou. Veja, me dá a impressão, e eu não sei, eu quero ouvir a Verena e também o Cássio, mas em especial com relação a isso, a Verena, né? De que a ênfase é para a tecnologia, né? E a tecnologia não está apontada, eu acho que o Cássio colocou muito bem, talvez você possa nos falar sobre isso, para a política rodoviarista. Não há uma política ferroviarista, né? Ou seja, a retomada da questão da ferrovia, que está enterrada na maior parte do Brasil. Enterrada mesmo, no sentido literal da palavra, né? Mas isso é para pegar um outro veio, né? Eu não sou na área, mas eu tenho 3 orientandos de doutorado que trabalham com a questão da indústria de bens de consumo não durável. Tem um que trabalhou com a indústria têxtil no Brasil inteiro, que, aliás, já defendeu. Tem um outro que trabalha com a indústria calçadista no Brasil, com ênfase no Nordeste, e uma outra que trabalha com a indústria de moda íntima, onde a predominância é no Ceará. Veja, qual é, Verena? Eu queria entender um pouco o viés que está colocado, eu não vejo nos eixos, esse viés da indústria de consumo. Porque ela é fundamental? Essa é uma pergunta. A outra, eu queria perguntar se a força de trabalho está representada no Conselho e como é que ela está representada. Obrigado. Obrigado, Arlete. Ricardo, por favor. Boa noite. Muito interessantes exposições, muito claras. Eu queria retomar um pouco essa questão, não sou da área também, que nem a Arlete, mas de qualquer forma eu queria retomar um pouco colocar a seguinte questão central. Qual que é o potencial dessa nova política industrial? No seguinte sentido, após a pós-pandemia, houve uma percepção geral de que, inclusive por segurança nacional, por uma questão de soberania, que os países não poderiam viver em áreas críticas apenas de exportações. E aí a nova política industrial pega bem isso, por exemplo, no complexo da saúde, na questão da tecnologia, especificamente na questão dos microchips, na questão da transição energética. Aquelas 6 missões estão mais ou menos dentro desse patamar. E, ao mesmo tempo, a comunicação dessa política industrial, que é menos da sua área, mais da SECOM mesmo, de uma certa forma, dá a entender de que a nova política industrial pode reverter o processo de desindustrialização do país. Isso é uma coisa geral, mas passa dessa forma. E a dúvida é até que ponto isso é factível. E aí, pegando as questões clássicas, macroeconômicas centrais, né? Como é que é possível isso mantendo uma taxa de juros para as empresas por volta de 40%? Qual que é a competitividade que tem isso
no, se não for, ótimo, no, 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 no panorama geral. Você tem a nova política fiscal, aliás, você tem a política fiscal, a política tributária que foi aprovada, mas com um processo que muda a relação, principalmente, que é essa questão, uma das questões centrais, da desvantagem competitiva industrial em relação aos setores do agronegócio, extração mineral, mesmo serviços, onde você tem subsídios muito grandes. Você tem nos serviços uma taxação muito menor e no agronegócio, só para ter uma ordem de grandeza, você tem um plano safra com a 23, 24, na faixa de 360 bilhões, comparado com o aporte de recursos para a nova política industrial de 300 bilhões até 2026, ou seja, em 3 anos, sendo que a fundo perdido são 20 bilhões apenas, né? Então, só para comparar, sabe, eu sei perfeitamente que são coisas muito diferentes, mas só para comparar as ordens de grandeza dessas coisas. Ou seja, no final, além da questão cambial também que o Mauro levantou, então, ou seja, é possível ter uma política, de fato, uma política industrial ou uma política de desenvolvimento, como o Cássio está falando, dentro destes parâmetros macroeconômicos que, no final, estão num contexto, não que o governo seja isso, muito ao contrário, né? Mas num contexto neoliberal, que, ao fim das contas, é isso, né? Então, qual que é o potencial dessa política? Ou seja, nós temos hoje uma participação da indústria por volta de 23% do PIB, aumenta 1% a mais ou menos, passando o ano, tal, contra 48% há 40 anos atrás, em 85. Essa nova política industrial tem o potencial de, daqui a 2, 3, 4 anos, fazer isso chegar a 30%, por exemplo. Pode ter, de fato, esses avanços, porque senão pode ter também uma quebra de expectativa muito grande. Então, é um pouco tentar elucidar um pouco mais esse tipo de questão. Obrigado, Ricardo. Bom, a última pessoa que está com o braço levantado é o Cláudio. Cláudio, com você, por favor. Boa noite. Eu queria saudar as exposições dos dois, né? A Verena deu um panorama muito bom, né, sobre as premissas e como foi construído, né, a política, e o professor Cássio, a visão histórica dos processos de desenvolvimento do Brasil também foram muito interessantes, tá? E fazia tempo que o Brasil precisava de uma política industrial com esse nome, tá? Algumas observações, tá? A primeira que me preocupa, que eu gostaria de saber mais informações desde o lançamento, né? Quais são as métricas adotadas para que as várias missões sejam atingidas? Qual é o cronograma, né, de adoção dessas métricas para que o plano realmente tenha efetividade, tá? A segunda coisa é sobre até quando, né, a política monetária, né, qual é a expectativa de que a política monetária possa atrapalhar, né, isso, porque de vez em quando parece que dá uma recaída no Banco Central, se bem que o Roberto Campos Neto só tem mais o resto desse ano, né, de mandato, mas, enfim, de vez em quando dá uma recaída dele dizendo que o núcleo da inflação ainda está duro e que talvez a redução das taxas que já estão ridículas no ritmo, né, da redução, até que ponto, né, qual a expectativa de que a política monetária possa atrapalhar, né, o desenvolvimento do plano. E a terceira é com relação à reforma tributária, né, que nós temos
concordo com o que foi dito lá já sobre o que foi aprovado, né? Mas nós temos dentro do que foi aprovado tem uma etapa importantíssima que é a questão das leis, né? Que definem todos os foi aprovado na emenda constitucional as regras gerais como tem que ser, né? Mas agora tem as leis complementares, né? Que já tem gente no Congresso querendo fazer alguma coisa que seja fora, né, enfim, que proteja, que incentive que haja mais benefícios fiscais, né? E a segunda etapa propriamente dita da reforma tributária, que é importantíssima, que infelizmente eu acho que esse ano, né, não vai ocorrer essa que vai trazer realmente justiça fiscal. Mas é isso, né? Minhas dúvidas e contribuições são essas, né? Muito obrigado, Cláudio. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Eu vou, então, devolver. Eu vou inverter, né? Agora eu vou pedir primeiro para o Cássio e, na sequência, para a Verena. E na fala de vocês, a gente já vai para o encaminhamento dos finalmente. Cássio, com você, por favor. Bom, a primeira questão sobre a política cambial, né? De fato, a gente houve uma valorização cambial ao longo da década de 90. Essa valorização cambial ela continuou de certa maneira, embora ela tenha tido um repique de desvalorização lá a partir de janeiro de 99, porque senão o Brasil ia quebrar com o governo Fernando Henrique. Não quebrou porque desvalorizou o câmbio lá em janeiro de 99 e graças a isso as nossas reservas que estavam se exaurindo acabam sendo estancadas, né? Mas essa valorização cambial, até por causa da entrada de capital estrangeiro, seja especulativo, seja ele investimento direto estrangeiro, ela continua ao longo do governo Lula, né? Embora a gente comece a ter um processo de uma leve desvalorização que acaba não tendo aquele impacto esperado para reverter o processo de desindustrialização. E aí é isso que a gente traz no artigo, lá nas considerações finais, esse Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo Lula. Como a gente submeteu o artigo para a revista Princípios, e a revista Princípios falava muito dos desafios do terceiro governo Lula, esse era o tema, né, do dossiê, a gente optou por colocar nas considerações finais algo que fechasse o artigo, mas algo que comentasse sobre o governo Lula 3. E uma das coisas que a gente comenta é que não basta apenas uma política cambial ativa para reverter o processo de industrialização. É um problema muito mais complexo ligado à questão das cadeias das empresas internacionais, multinacionais, que muitas vezes acabam tendo um comércio intrafirma, enfim, e essas políticas cambiais acabam não tendo. Claro que elas são importantes, são necessárias, a política macroeconômica ela acaba limitando a política industrial, né? Ela traz limites, ela dificulta ou facilita a política industrial, mas, ao contrário do que se pensava muito no passado, que a grande questão que limitou a reindustrialização do Brasil era a política macroeconômica, hoje se sabe que vai além disso. Vai muito além disso, né? E na nossa última parte do artigo a gente fala muito sobre isso, né? Mas eu concordo, a política cambial, enfim, ela acaba sendo um instrumento importante. Qual é o terceiro ponto? Pode me ajudar, Granado? De quem? Não, a última pessoa que fala. Depois alguém falou também, né, da questão dos transportes, né, das ferrovias. Política monetária, reforma tributária. Isso.
E aí tem a questão do juro também, né? Quando eu falo política macroeconômica, é basicamente juro e câmbio, principalmente, né? O juro e o câmbio e o gasto. A questão do gasto, a formação bruta de capital fixo ainda é muito baixa. E o investimento público do governo é muito baixo, só que não é baixo porque o governo quer, é baixo porque há limitações muito fortes e também há uma crença, e essa crença neoliberal, que ela ainda é muito hegemônica nos meios de comunicação, ela é hegemônica no que alimenta, o que sustenta a base do Congresso Nacional. Ela tem uma ideia que se o Estado diminuir, Travou, Cássio. O Cássio caiu. Ele teve algum problema, caiu. voltei, né? Acho que ele voltou. Então, tudo bem. Ah. Então, eu estava comentando que existe uma força muito grande dessa ideia neoliberal de que se o Estado aumenta a sua participação na economia, ele vai reduzir o setor privado. Isso é uma concepção liberal. A nossa concepção mais desenvolvimentista é o contrário, ou seja, uma das coisas fundamentais para promover a expansão do investimento privado é a expansão do investimento público. E aí o governo está amarrado, porque o governo tem uma dívida pública crescente, muito herdada de muitas coisas que foram feitas no governo passado, no governo passado, do Bolsonaro, que agravou. A questão da própria mudança, algumas mudanças, questão até dos precatórios, etc. Então, tu tem um governo muito mais enfraquecido para ter um investimento público crescente. Até a própria participação do BNDES, que chega a ser muito pequena, né? Enquanto daqui a pouco teria que estar lá 3, 4, 5% do PIB, fica bem menos do que isso. Né? E o BNDES sempre foi um dos grandes instrumentos do desenvolvimentismo brasileiro, desde lá do segundo governo Vargas, que foi criado justamente para isso. Né? O nacional desenvolvimentismo da era Vargas, especialmente no a partir do segundo governo Vargas, tinha como pilar o BNDES e a Petrobras, assim como foi no governo Lula também, né? A Petrobras com a sua política de compras, construção nacional, etc., e o BNDES financiando, também continua sendo os dois pilares desses outros governos desenvolvimentistas. Então, a política monetária, hoje a gente tem uma outra... Eu vejo assim, ó, o governo, só para vocês terem uma ideia, o governo Lula, o terceiro governo Lula, imagina a seguinte cena. É um governo que está preso, e aí, numa perna, haviam aquelas bolas que amarram a perna, que era a política do teto dos gastos. O que o governo fez? O governo trocou uma bola gigante de chumbo por uma bola menor. Ou seja, a perna direita, que é a política fiscal, ela está conseguindo andar um pouco mais. Vai conseguir andar um pouco mais. Mas não totalmente como gostaria de andar. Então, isso é o fim do teto dos gastos e o novo arcabouço fiscal, que acaba sendo melhor do que o anterior, mas também traz limitações, dependendo se o governo não conseguir aumentar o nível de arrecadação. E aí elogio ao Haddad, que o Haddad, pela primeira vez, ele vai ter um governo, ter esse discurso da importância de manter as contas equilibradas, mas não agora cobrando na carga do mais pobre, né, dos gastos, mas sim da arrecadação, por meio enfim, de desonerações, combate fiscal, etc. E a outra perna, que é a política monetária, hoje ela está engessada. O governo, que tem que adotar a política macroeconômica para promover o crescimento, ele tem uma perna que tem uma bola de chumbo, não tão grande como antes, mas menor, porque conseguiu trocar, e na outra perna ela está engessada, porque o Banco Central é um Banco Central autônomo, com independência, né? Ele não é independente, ele é ligado ao Ministério da Fazenda, mas ele é autônomo, e só vai poder mudar no final do ano agora, né? Embora
de um em um ano vai se trocando os diretores do Banco Central. Então, tem essas limitações todas. Só que são coisas da política, enfim, são coisas que é só a política e o tempo vai se resolvendo. São complexas. E a reforma tributária, como eu comentei antes, que o governo vai ter uma dificuldade enorme, enorme, para fazer uma reforma tributária que é lá aquela do Jango lá, né, de mudar o caráter progressivo, regressivo, e dar um caráter mais progressivo, porque no Brasil, não é que no Brasil se paga muito imposto hoje. No Brasil, quem ganha pouco e quem ganha mais médio, a classe baixa e a classe média, paga muito imposto. Já a classe alta não paga quase nada de imposto. E quando paga, tem vários instrumentos contábeis para poder não pagar o que deveria. Tanto que o limite do imposto de renda é 27%. Independe se tu ganha 300 mil por mês ou se tu ganha 300 milhões por mês. Então, só que o problema é que o Congresso é dominado por esses interesses econômicos desse 1%, que deveria ser o que mais a política tributária mudaria, né? E iria onerar. Só que tem um limite político também. Muito obrigado, Cássio. Eu vou, então, passar já para a Verena. Verena, com você, por favor. Obrigada. Tenho muitos pontos aqui. Eu queria só fazer um comentário rápido sobre esse tema macroeconômico. É óbvio que o tema macroeconômico, câmbio, juros, inflação, todos esses temas impactam de maneira absoluta na política industrial. Não tem sombra de dúvida de que isso impacta. Mas eu acho que se a gente se concentrar nesse debate, a gente perde a oportunidade de fazer caldo hoje para os temas que realmente importam e sobre os quais a gente tem alguma ingerência, que são a ciência, a tecnologia, a patente, a formação de pessoas, a capacitação, a recapacitação, a formação dentro de fábrica, o que tem que ter de mudança, as normas técnicas, porque eu acho que a gente tem um aparato de outros instrumentos que permitem a gente trabalhar sobre eles e que estão colocados em disputa, que se a gente não se debruça enquanto sociedade sobre eles, alguém vai pensar neles e vai trazer para a gente. Então, eu acho que sim, óbvio, necessário o debate macroeconômico, mas eu acho que é fundamental pautar os instrumentos da política industrial a partir dos instrumentos de desenvolvimento que um país subdesenvolvido tem. Dito isso, eu queria dizer que eu acho que o problema da desindustrialização, o mundo inteiro passa por uma desindustrialização, né? Os Estados Unidos passam, a China passa, em menor grau, mas já começou, a União Europeia passa. O problema é que na União Europeia, nesses países do norte, a desindustrialização ela vem acompanhada de uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. No nosso caso, a desindustrialização vem acompanhada necessariamente na precarização do trabalho e na piora da qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que esse é um cenário que a gente não pode perder de vista quando a gente está fazendo debate sobre o que significa a industrialização e os setores e qualquer outra coisa que a gente queira falar nesse momento histórico que a gente está vivendo. Portanto, me parece que aí, Arlete, pensando um pouco no que você falou da ênfase na tecnologia, né? Eu acho que a ênfase da política ela não é uma ênfase sobre a tecnologia, mas é sobre como a gente traz o conhecimento e a inovação para dentro do nosso processo produtivo. Por quê? Porque só trazendo mais conhecimento, mais inovação, coisas que nos nossos países subdesenvolvidos estão hoje vinculados de maneira prioritária à universidade pública, é que a gente consegue pensar em como que a gente agrega mais valor e gera mais transbordamentos para determinados setores. Por isso que, na minha cabeça, não faz muito sentido a gente falar de indústria de consumo ou indústria de transformação, ainda que eu acho que tem um olhar específico para a indústria de bem de capital, no sentido de que a gente tem um rescaldo de política de comércio exterior sobre ela, que tem impacto brutal
nessa melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, eu não acho que seja a tecnologia, mas eu acho que, pensando assim, da nossa perspectiva de um país subdesenvolvido, né? Se antes o centro de poder era a terra, eu acho que hoje esse centro de poder vai gravitando, vai saindo da terra e vai indo cada vez mais para o conhecimento. Ou a gente entende qual é a função da nossa universidade, do nosso conhecimento produzido nesse mundo, nessa sociedade aqui, para citar uma autora, Mulher Butang aí, da Sociedade do Conhecimento, ou a gente está fadado a viver na subserviência e na periferia do sistema. Hoje, os grandes debates são sobre o conhecimento produzido, a ciência que se produz e sobre o verde. E aí eu acho que o Brasil ele tem ocupado um bom espaço. O tema do verde, do que é verde no mercado internacional, não é um tema menor, é um tema geopolítico absolutamente necessário sobre o qual a gente deve se debruçar. Porque quando a gente perdeu no passado a discussão sobre o etanol de primeira geração, se ele era verde, não era, ele não é verde, isso aí gerou um impacto para a qualidade de vida das nossas pessoas, que hoje a gente está tentando buscar ainda resposta para aquilo lá. A gente menosprezou uma política que era a política do pró-álcool em prol de um desenvolvimento de uma outra tecnologia e abandonou ali o que estava acontecendo. A taxa de juros, só para esclarecer, e aí respondendo a pergunta tanto sobre a taxa de juros e sobre o tema do financiamento colocado na pergunta inicial. A gente conseguiu aprovar no Congresso Nacional a taxa de referência. A taxa de referência, TR, que é o que a gente tem usado para projetos, tem o Conselho Monetário Nacional, ele aprovou, ele disse para o BNDES que o BNDES só poderia usar a taxa de referência vinculada aos projetos de inovação colocados entre as prioridades da política industrial. Essa é a razão pela qual a gente coordenou essas ações de fomento no grupo de coordenação das ações de fomento e olhou para esses nichos industriais, considerando que eles importam. Então, é uma taxa de 4%, é 2 mais spread de 2%, é muito baixo, é muito pouco, é uma taxa altamente competitiva no mercado internacional. Então, é por isso que as pessoas falam que a ênfase da política está na inovação, coisa que é inédita na história do nosso país. Ele está falando aqui da TJLP, sem dúvida. E a gente traz a TJLP e a gente traz para dentro da política outros mecanismos igualmente importantes. Eu acho que talvez vale a pena destacar também as letras de crédito, que são um instrumento importante para o desenvolvimento industrial, que é um dos mecanismos, por exemplo, que o agro se utiliza para garantir seus subsídios. Acho que o Exim Bank do BNDES, a possibilidade de importar e exportar só em dólar, é um instrumento absolutamente necessário e novo para o nosso país. E, por fim, os fundos garantidores. Entre as ações da política, nós aprovamos uma ação inédita, que é um fundo garantidor para micro e pequenas empresas poderem fazer inovação com o crédito da FINEP. A FINEP é financiadora de projetos vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é responsável pela gestão do FNDCT. O FNDCT, além de pagar a pesquisa científica, ele também paga projetos de inovação. A taxa TR, os 20 bi são, que alguém mencionou aqui de não reembolsável, eles são os 20 bi só do BNDES. Lá na FINEP a gente tem 40 bi de não reembolsável. É bastante dinheiro. Eu acho que nunca na história desse país a gente teve tanto dinheiro para quem quer fazer política de inovação. Por isso que eu digo que essa questão da relação entre a universidade e a empresa e a pertinência do conhecimento científico e a construção dos ecossistemas nas localidades é um instrumento absolutamente essencial para essa política de desenvolvimento. A gente não pode esquecer que é a universidade pública o lugar, o locus da pesquisa do grande desenvolvimento de pesquisa do nosso país. Então, eu acho que essa é um pouquinho tentando responder sobre
É verdade. Até alguém mandou aqui o tema da Terra, eu acho também, mas eu acho que você tem a Terra, mas você tem o conhecimento também. Sobre os temas perguntados aqui, as cadeias produtivas e a América Latina, eu acho, Granado, que esse é um grande debate que nós temos que fazer. Quando nós tínhamos a Unasul, a gente tinha um grande projeto vinculado ao COSUCT, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, no sentido de criar quais são os grandes temas que nós temos que construir. Conselho Sul-Americano de Ciência e Tecnologia, que eu fui corrigida aqui, quais são os grandes temas sobre os quais a gente tem que se debruçar enquanto região. Eu acho que a gente está longe de conseguir responder isso, e quando o COSUCT deixou de existir, a gente simplesmente parou de avançar nessa questão. A União Europeia vem com força, com o Horizonte 2030, e eles têm muita clareza do que eles querem. Então, eu acho que isso não é menor. A gente consegue saber, como eu falei do ônibus, quais são os mercados que nos pertenciam e que deixaram de nos pertencer. Isso aí eu acho que é bastante, mas ele não é suficiente, porque eu acho que tem muito conhecimento conjunto que a gente tem que produzir e que a gente passa reto. E muita ação com outros vizinhos, notadamente compra pública de medicamento, que a gente poderia avançar e não avança. Do ponto de vista ainda da integração regional, a gente sempre fala, quem não se lembra do projeto Nipo brasileiro da TV digital? Veio agora a 5G, veio um monte de novas tecnologias que a gente foi incapaz de fazer o debate com os nossos vizinhos, e a gente teve que aceitar de barato o que vinha da China ou que vinha de qualquer outro lugar do mundo, sem pensar numa resposta coletiva regional nossa. E aí, então, eu vou para o que tem que ser feito ainda. Então, tem muita coisa. Eu vou dizer assim, o que eu acho que a gente pode avançar e que eu acho que esse coletivo pode contribuir muito, tá? Eu acho que esse coletivo, a gente tem um debate importante, que é esse da formação e fixação de talento humano de nível superior nas empresas. É um grupo de trabalho que nós já criamos dentro do CNDI, é um grupo de trabalho que tem por objetivo olhar para a empresa, olhar para a universidade, para a formação de talento humano e usar a subvenção da FINEP para a empresa para garantir a fixação dessa mão de obra. No caso da UFABC, que tem sido nosso grande exemplo, é um caso muito exitoso, porque 86% dos doutores lá formados no doutorado de desenvolvimento industrial, eles saem empregados, e saem empregados em micro e pequenas empresas. Eu acho que isso aí tem um impacto brutal na nossa economia. Temos uma outra discussão que nós temos que avançar, que é sobre a regionalização do desenvolvimento industrial. Esse é um debate que, trazendo a questão da bioeconomia, se torna um debate premente na nossa agenda. Porque o que significa a bioeconomia para regiões como a Amazônia, como o Cerrado ou como a Caatinga? Eu acho que a gente não pode deixar de pensar sobre isso, de trazer as discussões sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre o impacto ambiental que isso possa ter. E mais do que isso, como que a gente traz os bancos regionais de fomento para essa agenda, que é uma agenda necessária do desenvolvimento. Hoje, se você conversa com o BNB, o BASA ou qualquer outro banco regional, as principais linhas de crédito continuam sendo vinculadas ao agro. Então, como é que a gente traz... E a razão é simples, muda essa lógica de funcionamento. Como você pensa um sistema regional de desenvolvimento industrial? Eu acho que essa é uma contribuição que esse grupo pode trazer e que está na agenda deste ano. Tem, por fim, uma última agenda que talvez seja igualmente importante, que é a agenda das metas de descarbonização dos setores. A sua internet está falhando. Dos setores altamente carbonizados ou altamente produtores
que vários países taxa... Não. Espera um pouco. Mamãe. Funcionando? A mamãe. Sim, sim. Tá? Tá. Ah, Então, o que eu estava dizendo assim, tem um último debate que eu acho que talvez vocês possam contribuir de maneira forte, que é esse debate da descarbonização, quais são as metas de descarbonização dos setores altamente poluidores. Celulose, cimento, químico. Por quê? Porque esses setores, ainda que eles sejam altamente poluidores no Brasil, eles poluem infinitamente menos do que em outros lugares. Se a gente continuar importando, a gente vai importar o lixo do mundo. E aí está um debate geopolítico que a gente tem que travar e que a gente tem que ter substância enquanto sociedade. Porque outros países do mundo, a União Europeia, por exemplo, tem colocado barreiras não tarifárias considerando a emissão de carbonos. Até a data que a gente conseguir aprovar o nosso mercado de carbono, vai demorar 5, 6 anos. Até lá, a China já inundou o nosso mercado com produtos totalmente poluídos, mal feitos e que quebram a nossa indústria. Então, esse é um debate que a gente tem que avançar enquanto sociedade, que tem que ser feito e que a gente tem que saber como se posicionar. Então, eu acho que são esses. E sobre a sustentação institucional que você perguntou, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu acho que a gente tem, eu discordo do Cássio na avaliação que ele tem de que a gente tem um momento menos favorável do que a gente tinha no passado. É verdade que a gente tem uma conjuntura de radicalização política, que a gente tem uma situação com o Congresso que é bastante desfavorável. Mas do ponto de vista do impacto internacional, OMC, TRIPS, TRIMS, todos esses acordos já não servem para nada. Nenhum país do mundo pensa sobre isso para tomar suas decisões de política industrial. Então, eu acho que isso nos abre a possibilidade de também deixar de pensar. Ou vamos ser nós os que vamos defender que isso aí tenha que ser o que tenha que é a agenda vigente. Também acho que a gente tem uma agenda nacional muito favorável. Quando a gente lançou a política industrial, quem saiu contra foram os setores que eu tenho chamado da mídia ilustrada, liberal. É o tal do liberalismo progressista da Nancy Fraser, lá que a gente leu sobre quando ela escreveu sobre isso. Não é o empresário. Todas as entidades empresariais, membros e não membros do CNDI, saíram fortemente em defesa. Rafael Lucchesi, da CNI, Ricardo Alban, fizeram aulas magistrais sobre a política industrial e por que ela existe e por que ela tem que ser defendida. Então, eu acho que a gente tem uma conjuntura que você tem várias organizações e que não é por acaso, é porque o mundo está fazendo a política industrial, mas também porque nós construímos o negócio com baita legitimidade. As pessoas participaram do processo de construção. E não participaram fazendo lobby, vindo na sala de um, vindo na sala de outro, falando as coisas. Participaram nos espaços que a República disse que eram os espaços que tinham que ser de construção coletiva, junto com os representantes dos trabalhadores. Alguém me perguntou quem são os trabalhadores? Todos. Os membros efetivos são Força Sindical e CUT, mas todos os sindicatos de trabalhadores que quiseram participaram das reuniões do CNDI, e o DIESE também é um convidado por portaria. Então, eu acho que assim, a gente tem uma conjuntura muito favorável para o debate, que a legitimidade é entendida como uma legitimidade da construção com a sociedade, e a gente tem que aproveitar esse momento, inclusive para garantir as sustentações institucionais necessárias. Tem temas que eu acho que são temas de fronteira e que a gente precisa avançar e que a gente não consegue. E eu dou o exemplo claro das Big Tech. A regulação das Big Tech, eu acho que é um tema que a gente não consegue, o troço para de funcionar aqui, viu? Só falar que o negócio parece instável. A hora que eu desligar aqui, eu não tenho um saque para ligar. Não tenho para quem reclamar que o negócio não funcionou.
Hoje, a gente avança na discussão das Big Tech vinculada a um tema que é absolutamente necessário, que é o tema das fake news. Só que tem um impacto produtivo que tem que ser considerado. Quando eu determino que a minha empresa sobe os dados para uma determinada nuvem de graça, mas que para baixar ela tem que pagar uma fortuna, ela não tem direito de buscar um outro concorrente, ou que aqueles caras vão fazer o uso que eles quiserem do dado, ou quando a Polícia Federal tiver que subir os dados para a nuvem dos brasileiros internacional, a gente não consegue discutir aquele assunto, assim, está fora do nosso controle. Ou a qualidade existe aqui, é porque a gente não tem nenhum database, não tem nenhum data center dessas grandes internacionais localizados aqui no país. A União Europeia tem avançado nesse debate, nessa regulação. Então, passa muito além da discussão da Big Tech. Essa discussão de fronteira não dá para o Estado começar a regular à torto e à direito hoje, mas dá para a gente avançar em discussões, e aí eu digo que temos conselhos, temos espaços propiciados pelo próprio Estado hoje para a gente avançar, notadamente o Conselhão e o Conselho da Federação, que a gente tem que ocupar esses espaços para trazer esses debates de fronteira e garantir consensos mínimos na sociedade. Então, eu acho que isso, assim, não sei se eu respondi todas as perguntas. Acho que sim, só isso. Se eu tiver alguma faltando, eu peço desculpa e a gente pode seguir aqui em contato. Muito obrigado, Verena. Eu acho que ficou faltando um monte de coisas. Dá uma vontade de continuar várias conversas aqui. Eu acho que a fala da Verena, a fala do Cássio, são falas que acrescentam muito, né? A gente, no Instituto ANSU, está querendo desenvolver um certo conjunto de discussões, né, enquanto Centro de Pensamento Estratégico, que um deles diz respeito a essa história de projeto de futuro, projeto de país, né, no qual a questão da política industrial entra forte. Então, eu acho que tem muito tema derivado desta conversa que eu vou voltar agora, depois que fizer a edição, gravação, etc. Esses próximos dias eu vou voltar a assistir exatamente para propor, né, alguma continuidade de discussão. Eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo à Verena, também ao Cássio, né? Agradecer as pessoas que estiveram aqui presentes. Nós vamos, provavelmente, na próxima semana, derivar para uma outra questão, uma questão geopolítica, né? do quadro geopolítico que está desenhado, mas a gente volta aos temas das políticas de desenvolvimento em sequência. Eu quero agradecer muito e já dizer que, com certeza, vocês voltarão a ser ou convidados diretamente para participar, ou pelo menos para dar indicações de temas e de pessoas para alguns dos debates que a gente tem pela frente. Bom, quero desejar a todos e todas, então, uma boa noite, né? E uma semana bastante profícua para todos e todas.